Olá, pessoal, queridos seguidores, pacientes e colegas que buscam por conhecimento em medicina baseada em evidências e ciência. Eu sou a doutora Vanessa Vida e estamos aqui em nosso canal do YouTube para falar sobre um assunto que gera muitas dúvidas e polêmica também. E o assunto é reposição hormonal feminina, mitos e verdades. O primeiro mito: médico precisa ser especialista para tratar doenças hormonais. Discordo totalmente. Qualquer médico, seja qual for a sua especialidade, pode e até deveria dominar a hormonologia, diagnosticar e tratar distúrbios ou doenças hormonais. No momento em que você se qualifica como médico, recebe a licença para praticar a medicina e um número vinculado a um conselho, CRM, você está apto para praticar legalmente a medicina. O ser humano é uma máquina integrada que precisa estar em equilíbrio. Como um todo, nós não somos seres fragmentados que devem ser avaliados e tratados aos pedaços individualmente. A fisiologia hormonal é essencial e eu considero básico para diagnosticar, tratar e prevenir inúmeras doenças. Eu tenho mais de 10 anos de formação e prática na medicina, 8 anos de experiência, prática e estudo na hormonologia. Conhecimento suficiente para exercê-la com excelência, responsabilidade e maestria. São milhões de vidas transformadas com a reposição hormonal. E precisamos entender que não faz sentido termos medo de hormônios, quando na verdade os hormônios trabalham a favor da vida. Todos, sem exceção, homem, mulher, naturalmente vão apresentar quedas hormonais. Entretanto, nós precisamos considerar que estamos vivendo mais. Uma mulher hoje no Brasil vive em média 80 anos. E as quedas hormonais provocam desequilíbrios metabólicos, gerando mais doenças e comorbidades. A questão é viver mais e melhor. Longevidade com qualidade de vida. Doenças que podem ser minimizadas ou prevenidas se a prática em hormonologia se tornasse um hábito entre nós médicos. Declínios hormonais são condições metabólicas que irão afetar todos nós, seres humanos. Mas as suas consequências não são normais. E são, sim, evitáveis. Em resumo, pessoal, do nosso primeiro tabu, hormônio não é só para especialista. Seja endócrino, seja ginecologista, enfim. Hormônio é para qualquer médico que se interessa em manter pessoas saudáveis, manter qualidade de vida ao invés de esperar pelas doenças. Segundo tabu: o declínio hormonal só ocorre na menopausa. Mentira! Então quer dizer que só vou me preocupar com hormônios quando uma mulher entrar na amenorreia e não menstruar mais? Aí quando ela tiver ondas de calor, mudança de humor, eu vou interferir por um tempo usando alguns hormônios ou remédios e depois paro porque essa mulher está envelhecendo e não precisa mais de hormônios. Precisamos entender que os ovários são altamente vulneráveis e responsivos a um grupo de hormônios que são produzidos, os chamados hormônios da base. E agora vocês vão entender tamanha conexão e o porquê que eu digo que somos um sistema completamente integrado. E que hormônios são estes, doutora? Melatonina, produzida durante o sono, tem um efeito sinérgico com as funções ovarianas. Então, quando essa mulher não dorme bem, tem insônia, troca o dia pela noite, essa pessoa, consequentemente, está desenvolvendo déficit de melatonina e que diretamente diminui a vida útil dos ovários, levando à falência ovariana precoce. Por isso, tantas mulheres aí também desenvolvendo menopausa precoce. Ou seja, é fundamental pesquisar a qualidade de sono nas pacientes. Paciente que dorme após as 23 horas, que tem um sono de péssima qualidade, se encontra em processo de envelhecimento acelerado. Vitamina D, que na verdade o hormônio D é um esteroide que comanda mais de 80 funções no nosso organismo e nossos ovários são ricos em receptores para vitamina D. A síntese metabólica das células ovarianas dependem da vitamina D. Então, aquela que não mantém seus níveis adequados, quando falo isso, maior ou igual a 80 nanogramas por decilitro de vitamina D, nível sérico, vai ter a função ovariana abreviada. Cortisol, outro hormônio que faz parte da pirâmide base, hormônio do estresse, responsável pela adaptação do corpo ao estresse.
E quando se vive sob estresse excessivo, com efeito acumulativo e crônico de aumento do cortisol, você vai entrar em esgotamento do córtex suprarrenal, fadiga adrenal, hipocortisolismo, diminuindo a atividade das células ovarianas que produzem hormônios. Veja como o corpo está todo integrado. Sono, melatonina. Sol, vitamina D. Estresse, cortisol, hipocortisolismo. Tudo afeta os ovários e a saúde hormonal dessa mulher. Tireoide, nossa glândula mestra, responsável pelo nosso metabolismo. A tireoide é responsável pela produção de T3, hormônio fundamental para controlar a sensibilidade dos ovários aos peptídeos reguladores FSH e LH, hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante, que regulam a produção hormonal ovariana. Então, pessoas com deficiência de T3 podem ter também uma redução precoce da sua capacidade de produção hormonal. Resumindo, pessoal, para concluir, o que discordo e considero mito, que declínio hormonal só acontece na menopausa? As quedas hormonais, elas acontecem muito antes da menopausa. Ou seja, é absolutamente tardio esperar essa mulher parar de menstruar para eu avaliar se ela vai ou não fazer reposição hormonal. Avaliar a pirâmide hormonal que eu acabei de explicar aqui para vocês, melatonina, hormônio D, cortisol, tireoide, deve começar já pelo menos por volta dos seus 18 anos. Aí sim, nós vamos preparar essa mulher para uma menopausa como uma fase tranquila, com todos os hormônios equilibrados para que assim não haja comprometimento da sua qualidade de vida. Dando continuidade, então, nessa hierarquia hormonal que nós temos agora, vamos conversar sobre os hormônios sexuais na mulher. O declínio na produção hormonal nos ovários, que pode acontecer por N fatores e também pode ser antecipado, como já expliquei aqui anteriormente, vai levar primeiramente à queda da progesterona. Aí nós estamos falando dos hormônios sexuais. Na fase inicial do climatério, por volta em média aí dos seus 35 anos, esse declínio da progesterona leva a vários problemas e sintomas que passam desapercebidos e são encarados como algo normal da idade. Irritabilidade, retenção hídrica, irregularidades menstruais, cólica menstrual, dor mamária, insônia, enfim, vários problemas a partir dos 35, 40 anos de idade e tudo isso ligado à queda da progesterona. Essas mulheres continuam envelhecendo, chegam aos seus 50 anos e caem um segundo hormônio, o estradiol. E aí, essas mulheres passam a não mais menstruar porque este hormônio responsável pela proliferação endometrial caiu em sua produção. O estradiol prepara o útero para a gestação, que quando não ocorre nidação, descama essa camada e a mulher então menstrua. Então, quando a mulher para de menstruar, é porque não está mais produzindo estradiol. Menopausa. Um pouco antes ou um pouco depois, as mulheres vão ter a queda da testosterona, terceiro hormônio responsável por inúmeras funções que vão muito além da saúde sexual e libido. Terceiro mito, pessoal. Hormônios são perigosos. Medicamento pode trazer benefício? Pode. Mas também pode trazer efeitos colaterais, não é mesmo? Então, hormônio pode trazer efeito negativo? Sim, pode também. Tudo vai depender da dose, indicação, paciente, tipo de hormônio, enfim. Por isso, da necessidade de acompanhamento médico para o uso de qualquer hormônio. Quem prescreve hormônio é médico, não é esteticista, não é dentista, não é nutricionista, não é biomédico, é médico. Então, se você vai fazer uso por conta própria de hormônios ou com um profissional que não é médico, aí você pode correr, sim, sérios riscos. Quarto mito. Só pode fazer reposição hormonal até 60 anos. Outro absurdo. A reposição hormonal ela pode ser mantida por quanto tempo existe benefício e enquanto esses benefícios justifiquem a manutenção da intervenção. Não existe limite de tempo. Não existe também a situação de que já tenho 65, 70 anos, não posso mais fazer uso de hormônios. Qualquer mulher, em qualquer idade, pode ser candidata a se beneficiar da reposição hormonal. Quinto mito: hormônio causa câncer. Pensando assim,
Se hormônio tem relação com câncer, o que nós precisamos entender na prática? Que a maioria das pessoas que têm câncer devem ser aquelas com níveis hormonais circulantes muito elevados. E o que realmente acontece quando analisamos mulheres entre 25 e 30 anos no seu auge de produção hormonal? Um baixíssimo índice de ocorrência de câncer na vida destas mulheres. É uma para cada 20 mil mulheres com câncer de mama. Já quando pegamos mulheres na pós-menopausa entre 75 e 80 anos, mulheres que nunca fizeram reposição hormonal e nem mais têm hormônios circulantes dentro do corpo delas, nessa faixa etária, a cada 8 mulheres, uma tem câncer de mama. Olha só a diferença quando comparadas às mulheres que encontram-se no auge da sua produção hormonal, em que temos uma para cada 20 acometidas por câncer de mama. Pessoal, 90% dos casos de câncer de mama ocorrerão nas mulheres pós-menopausa. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso é a ciência. Isso são estudos de anos de estudo. Então, doutora Vida, por que câncer de mama aumenta tanto quando as mulheres estão com baixos até zerados níveis hormonais na pós-menopausa? Porque os hormônios são indispensáveis para regular a apoptose de células aberrantes. Quando uma célula no nosso corpo se divide de forma anômala, nosso sistema imunológico reconhece, vai lá e destrói essa célula, impedindo com que ela se multiplique. E esse processo, para acontecer, é dependente de hormônios. O mesmo cenário acontece com os homens, que não desenvolvem câncer de próstata quando jovens. E sim por volta dos seus 70, 75, 80 anos, como mulher. Então, pessoal, estudem. Entendam de hormônios. E não se permitam viver na ignorância. Esta sim eu considero a doença mais letal que existe. Te desprenda de tabus e abra a mente para a evolução em conhecimento baseado no progresso da medicina atual. Sexto mito: hormônio engorda. Eu ouço muito isso. Como que hormônio engorda se eles trabalham para manter o gasto energético e a taxa metabólica basal? Quando caem os hormônios, cai gasto energético. E o normal com a idade é dificuldade de perda de gordura, é perda de massa muscular, e aí sim, engordam. E aí, sem pensar no equilíbrio e ajuste hormonal, que precisa de atenção, vão recorrer o quê? A remédios para emagrecer, e não vai resolver. Porque vai ter reganho de peso. E o problema não está em parar de comer, e sim em aumentar o gasto energético que está lento, parando por conta da deficiência hormonal. Concluindo, para fechar toda essa nossa longa conversa, nós precisamos entender que conhecer sobre hormônios é uma condição básica para a manutenção da saúde e deve ser do domínio de qualquer médico. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com outras mulheres, pacientes ou colegas médicos. Vamos juntos desmistificar os hormônios, combater a desinformação e promover uma medicina que valoriza a saúde, a prevenção e a longevidade com qualidade de vida. Inscreva-se no canal, ative o sininho e continue acompanhando essa jornada de conhecimento baseado em evidências. Até o próximo vídeo.